A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um estudo bíblico da Palavra de Deus para o crescimento espiritual de cada um dos nossos inscritos. Então, eu quero convidar você, inscreva-se no canal e venha participar conosco dos nossos estudos bíblicos, ok? E a pergunta de hoje é: morar juntos é pecado antes de se casar? Muito bem. Nós vamos entender isso começando pelo versículo lá de Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Quando Deus, ele diz assim: e deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão ambos dois em uma só carne. Observa que, apesar de, naquele tempo, o casamento, a cerimônia, nos tempos de Jesus, ser feita com duas testemunhas, nós observamos que o próprio Deus uniu Adão e Eva. E lá em Mateus, Jesus ele diz que aquilo que Deus uniu não separe o homem. Então, o que nós precisamos entender é que todo casamento oficial ele é realizado na presença de um juiz de paz com duas testemunhas. Levando em conta que no tempo de Adão e Eva não havia testemunhas, o próprio Deus, como autoridade suprema, uniu Adão e Eva. Aliás, foi o próprio Deus que tirou da costela de Adão e formou Eva. Ninguém mais tão capaz de uni-los senão aquele que tirou das costelas de Adão e fez a própria Eva. E diz a Bíblia que ele trouxe ela até ele, e foi assim que Deus estabeleceu o casamento. Naquele tempo não tinha mais testemunho, mas o próprio Deus uniu os dois. Então, de acordo com os princípios da palavra de Deus, nós observamos que, no tempo de Jesus, o casamento acontecia da seguinte maneira: o povo fazia uma cerimônia em ar livre e os noivos eram apresentados diante de duas testemunhas e eles escreviam ali um documento em aramaico que era conhecido como ketubá, que era lido em voz alta e que estabelecia nesse documento as obrigações do homem em relação à mulher. Sem esse documento, o homem não podia morar juntos com a mulher e muito menos ter relações sexuais com ela. Então, essa cerimônia era feita em ar livre diante do público e esse documento ficava na mão da noiva, ficava sob a guarda da noiva. Dessa forma, 12 meses depois, era concretizado essa união. E para corroborar esse ensinamento, nós podemos dar o exemplo de José e Maria. A Bíblia Sagrada, ela vai dizer, lá em Mateus capítulo número 1, versículo 18, que Maria estava desposada com José, ou seja, ela estava prometida a José, estava noiva com ele, essa cerimônia já havia sido feita, toda a sociedade já estava a par, esse documento provavelmente estava com Maria, e
ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Então, o que aconteceu? José intentou deixá-la secretamente. Diz a Bíblia aqui, nós vamos ler Mateus capítulo 1, versículo 18. Vamos ver o que diz. Ora, o nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, desposada quer dizer, ela estava noiva. Antes que coabitassem, ou seja, antes que foram se morar juntos, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então, não era o hábito, o costume da pessoa ir morar junto, de jeito nenhum. Antes, havia toda uma regra, todo um procedimento que envolvia os pais da noiva, os pais do noivo, né? E até eles chegarem à união. Então, nesse ponto em que Maria estava desposada com José, essa cerimônia já devia ter acontecido, só que eles não moravam juntos porque eles ainda estavam noivos, quando ela se achou grávida. Então, a Bíblia diz claramente que eles ainda não coabitavam juntos. Então, por que não? Porque o casamento ainda não havia sido concretizado. E aí a gente chega à conclusão. Morar juntos é pecado antes de casar? Podemos dizer que sim, porque será considerado uma fornicação, uma prostituição, e a Bíblia Sagrada diz lá em 1 Coríntios capítulo 7, né? Fugir da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Bom, finalizando esse estudo, nós observamos que, assim como na época de Jesus, o casamento judaico era realizado diante de duas testemunhas, diante de um documento que era feito em aramaico, né, e lido em voz alta para toda a sociedade em ar livre, nós observamos também que atualmente a oficialização de um casamento, né, o casamento oficial, ele é legitimizado, ou a cerimônia, né, é oficializada quando acontece diante de um juiz de paz na presença de testemunhas. Então, é emitida uma certidão de casamento, o documento que formaliza a união. Lembrando, pessoal, que o casamento como nós conhecemos hoje, né? O casamento oficial, ele acontece na presença do juiz de paz, num cartório, diante das testemunhas, onde é lavrada a escritura do casamento. Aí você pode considerar esse casamento oficial. Lembrando que união estável não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa que um casamento oficial documentado, ok? Então, eu espero ter respondido essa questão, que morar junto é pecado antes de casar? Sim, porque diante de Deus existe a bênção do Senhor sobre o casal. Antes é necessário que haja todo um procedimento de acordo com como foi feito na Bíblia Sagrada, e assim é ensinado até os dias de hoje em Israel. Que Deus te abençoe, e se você deseja conhecer mais profundamente a palavra de Deus, eu quero convidar você para vir estudar conosco. Acesse na descrição do vídeo todos os nossos materiais, todos os nossos estudos e todos os nossos cursos que estarão disponíveis para você no crescimento da palavra de Deus. Fique com Deus e não se esqueça de se inscrever no canal, pois nos abençoa muito. A paz do Senhor, Shalom Adonai.